Olha só, ultimamente se observa que alguns julgamentos da justiça brasileira têm sido realizados de modo mais favorável para o consumidor quando o assunto é o plano de saúde. Só que esta postura que o judiciário vem adotando presume uma prestação de saúde ilimitada para os cidadãos, quando tal atividade é de responsabilidade do governo, como previsto na Constituição Federal. Sobre o assunto, vamos conversar com o defensor público, Orlando Sampaio, que já está aqui. Muito bom dia para o senhor. É uma situação bem complicada, né? Um tema aí bastante difícil até de ser discutido, porque quem prevalece é o Código de Defesa do Consumidor ou as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde? Bom dia, Aline. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É necessário destacar inicialmente a importância do tema. Em quantitativo, em 2019, realizado pela ANS, nós temos 47 milhões de usuários de plano de saúde no Brasil e em Sergipe, apenas em Sergipe, 320 mil usuários. Então, é algo que deve ser debatido diariamente. Nós temos o quê? O Código de Defesa do Consumidor trazendo as regras gerais que devem ser aplicadas aos planos de saúde, porque é uma relação de consumo, e as regras específicas previstas na Lei 9656 de 98 e nas instruções e resoluções da ANS, na agência reguladora responsável por regular esse setor de serviço. O que dizem as operadoras, né? Porque a gente sabe que o consumidor é a parte mais frágil nessas discussões. Isso. Mas o que diz as operadoras quando ela é obrigada a cumprir, a pagar por um tratamento que não estava previsto, por exemplo? O argumento principal das operadoras é o seguinte: nós temos alguns tratamentos, alguns procedimentos que a lei e que as normas da ANS permitem que sejam excluídas, que não sejam concedidos pelo plano de saúde. Eventualmente, quando o consumidor se depara com essa negativa, ele se dirige ao judiciário e pode ocorrer a concessão judicial. Isso gera um impacto econômico não previsto e que vai ser repassado para o consumidor em forma de aumento, por exemplo, reajuste da mensalidade. Esse é o argumento das operadoras. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi gestado, ele foi pensado sob a presunção de que o consumidor é parte vulnerável, e isso é inegável. Por que é inegável? Porque o consumidor ele está diante de várias informações sobre as quais ele não tem conhecimento e que devem ser, mediante a garantia do seu direito à informação, esclarecidas. Então, nós temos o seguinte: a grande questão é, o direito à informação do consumidor de plano de saúde é respeitado? E aí proponho até um questionamento àqueles que estão nos assistindo. Quantos que possuem plano de saúde têm em casa a cópia do contrato, a guia do usuário, o manual do usuário, que inclusive são documentos previstos pela Resolução 195 de 2009 da Agência Nacional Suplementar, da ANS, e que muitas das vezes não são disponibilizados pelos planos de saúde. E nós, consumidores, eu falo por mim, viu? Acabo esquecendo de cobrar, porque eu não sei nem o que é que diz lá no contrato. Agora, olha, não tem coisa pior do que você ter o plano de saúde, pagar mensalmente por ele, e aí quando precisa, corre lá e diz, não, isso aí não está na sua cobertura. E aí o que fazer, né? O que o consumidor deve fazer nesse momento? O primeiro ponto é o seguinte: a operadora ela tem o dever, no momento da contratação, de esclarecer cláusulas que geram esse tipo de problema. Então, por exemplo, cláusulas relativas a reajuste, carência de planos, carência de procedimentos, principalmente de urgência. Então, tudo isso deve ser esclarecido. Uma vez tendo ocorrido a negativa, o consumidor deve ir à operadora, ou por telefone, inclusive, pedir uma negativa explícita, dizendo o motivo pelo qual aquele procedimento não foi aplicado. Então, é possível, por exemplo, fazer uma reclamação no site da ANS ou, inclusive, ingressar com ação na justiça. E, Aline, é importante que o consumidor saiba o seguinte: o direito à informação, ele é incondicional. Mesmo que, por exemplo, um procedimento que pode ser excluído, como é o caso da fertilização in vitro, com previsão legal que pode ser negado pelo plano, se isso não foi informado ao consumidor, se o consumidor tem a legítima expectativa de ter esse procedimento executado, mesmo ele podendo ser excluído, se não for informado ao consumidor, se torna uma prática abusiva. Então, a grande questão, a meu ver, é o direito à informação do consumidor é observado, as pessoas têm as suas dúvidas esclarecidas, ou no momento que ela vai utilizar o plano, que mais precisa, ela se depara com essa negativa. Então, para o consumidor é importante conhecer o seu direito e ter acesso ali à informação, saber o que foi contratado, né, o que diz ali no contrato com o plano de saúde. Isso, exatamente. O consumidor, mas
o mais importante é que isso já deve ser, no momento da contratação, esclarecido pela operadora e estabelecido um canal de comunicação, seja por via virtual, por telefone, para esclarecimentos futuros. Mas já no momento do contrato deve ser disponibilizado 3 documentos: o contrato, o manual do usuário e o guia de utilização. E, novamente, eu até peço que aqueles que estão nos assistindo se questionem se somente possuem o que a gente chama de carteira do plano, né, a carteirinha do plano, ou se possuem esses 3 documentos que, mais uma vez, a ANS estipula que a operadora deve entregar ao consumidor. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela sua participação. Ficarei atenta agora, vou procurar o contrato do meu plano para saber o que é que diz lá direitinho. Um bom dia para o senhor, muito obrigada.